Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e esse é o curso de Eletrocardiografia Básica. Nós hoje vamos ministrar a aula de número 7, o cálculo da frequência cardíaca. Um dos importantes atributos que nós conseguimos abstrair de um traçado eletrocardiográfico, pessoal, é o cálculo da frequência de eventos cardíacos. Claro, quando eu digo de cálculo de frequência de eventos cardíacos, me interessa a frequência de P, e quando essa frequência de P não está associada à frequência de QRS, claro, o cálculo da frequência de QRS também. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero que você olhe comigo é a fórmula do movimento uniforme. Não, você não errou de canal, você está no canal correto. Mas é muito importante, pessoal, que a gente volte ao nosso olhar, é aquilo que eu sempre digo, as ciências médicas, elas dependem, pessoal, de elementos da bioquímica, de elementos da física, e de vez em quando nós vamos passear em áreas básicas em busca de informações basilares, de elementos estruturais que vão corroborar o nosso pensamento. Como tenho dito aqui nesse espaço, nós não devemos memorizar pela memorização, né? O famoso decoreba. Não, a gente precisa entender por quê. Então, sem medo, sem terror, sem traumas do ensino médio ou do cursinho, venha comigo. ΔS, ou seja, a variação do espaço é igual espaço inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. Quem não lembra, né, pessoal, dos nossos professores de ensino médio com a fórmula sorvete? É exatamente dela que eu estou falando. Por que eu estou falando de fórmula do movimento uniforme a essa altura, quando quero que você aprenda a calcular a frequência cardíaca num traçado eletrocardiográfico? Olha só, você se lembra, pessoal, que uma das grandes sacadas que fez com que o traçado eletrocardiográfico se tornasse uma realidade foi quando se teve a ideia de fazer passar por baixo da agulha que apresentava oscilações devido às variações de campo elétrico, como nós já discutimos aqui, fazia passar um papel em movimento. Então aquele papel em movimento inscrevia aquelas variações da altura da caneta, que por sua vez eram influenciadas pelas variações do campo elétrico, e isso gerou o traçado. E lá na primeira aula, quando nós falamos de anatomia do traçado eletrocardiográfico, nós mencionamos que a velocidade desse giro para que faz o papel percorrer ali diante da caneta é uma velocidade conhecida. E nós trabalhamos habitualmente, pessoal, com a velocidade de 25 milímetros por segundo. Antes que eu trabalhe um pouquinho mais nessa velocidade, deixa eu só resgatar algo que eu acabei de falar. Eu falo, pessoal, da velocidade do papel, né? Do papel caminhando. Isso, na verdade, era uma realidade para os eletrocardiógrafos antigos, particularmente os eletrocardiógrafos de fita. Trabalhei muito tempo com eles. Então eles tinham uma bobina e realmente eles tinham um rotor no motorzinho que fazia com que o papel caminhasse fisicamente diante da agulha. Hoje, pessoal, com os aparelhos mais modernos, é a caneta que se desloca, o papel está fixo, parado. Então, só fazendo um resgate do que eu falei para que haja precisão na nossa informação. Porém, o conceito da velocidade continua verdadeiro. Então a velocidade do registro do traçado eletrocardiográfico, seja pelo papel em movimento, seja pela caneta registradora em movimento, seja por um software gerando esse traçado, é uma velocidade fixa e que deve ser reconhecida por nós. Então, como ia dizendo, nós falamos naquela aula que a velocidade padrão, o padrão default que a gente fala, é de 25 milímetros por segundo. Eu posso trabalhar na prática, pessoal, alterando as configurações de um aparelho. Eu posso trabalhar com as velocidades de 12,5 milímetros por segundo, que é metade de 25,
posso trabalhar com 50 milímetros por segundo ou posso trabalhar até com 100 milímetros por segundo. Eu não vou dizer para você agora qual é a utilidade, qual é a razão de eventualmente trabalharmos com velocidades diferentes, porque para a aula de hoje isso efetivamente não importa. Nós falaremos acerca disso na aula de arritmias. Muito bem, então agora que passou o susto, você não está no canal errado, não entrou no canal errado, agora que o impacto passou, vamos olhar. Então o deslocamento do registro do traçado eletrocardiográfico, ele pode ser deduzido a partir dessa forma. Olha só, pessoal, como ponto inicial é zero, nós vamos começar no início do papel, então é zero, eu vou desprezar a informação SO da famosa fórmula sorvete. Então eu vou ficar com uma fórmula reduzida, uma forma contracta, que será muito útil para nós. ΔS, variação de espaço, o quanto do traçado vai ser percorrido pelo nosso registro, é igual a velocidade vezes o tempo. Olha só, o espaço fica então igual a 25 milímetros por segundo, que não há mágica alguma, essa informação tem que me ser confiada, eu tenho que ter acesso a essa informação, então eu sei que o espaço, a variação de espaço é igual a 25 milímetros por segundo vezes o tempo. Se nós tomarmos como tempo padrão, o tempo de 1 minuto, e para que haja uma equidade de unidades, nós transformarmos em segundo, nós temos que, veja bem, pessoal, isso aqui é muito importante, 25 milímetros por segundo vezes 60, 1.500 milímetros. Qual é o valor dessa informação? O que eu estou calculando, pessoal? Eu estou dizendo para você que se eu considerar 1 minuto e se eu fizer disparar o eletrocardiograma na velocidade de 25 milímetros por segundo, eu tenho que em 1 minuto o eletrocardiograma percorrerá a distância de 1.500 milímetros. Pessoal, presta atenção então nesta informação. 1.500 milímetros é o espaço físico, é o deslocamento que a minha caneta registradora terá durante 1 minuto, considerando que eu configurei o meu aparelho de eletrocardiograma em 25 milímetros por segundo. Muito bem, então em 1 minuto, essa é uma informação importante de ser repetida. Em 1 minuto, a caneta do eletrocardiógrafo percorre 1.500 milímetros. Segura essa informação aí. Você se lembra lá na primeira aula que nós dissemos que nós trabalhamos no registro eletrocardiográfico com papel quadriculado e que esse papel, por padrão, tem quadrículos de 1 milímetro no aspecto horizontal e 1 milímetro no aspecto vertical. Só para refrescar a memória, e agora vai tudo fazer muito sentido para você, nós dizíamos que o elemento horizontal, lembra-se, o eixo das abscissas significa tempo, enquanto o eixo das ordenadas significa energia. Só para recordar. Então, cada milímetro na verticalidade representa 0,1 milivolt. Observe você como é sensível e como o coração realmente trabalha com energia muito pequena e como é sensível. Para que eu obtenha 1 milivolt, que é a milésima fração de 1 volt, eu preciso de 10 quadradinhos. Muito bem. Então, pessoal, veja só. Eu tenho que então cada milímetro desse papel quadriculado representa, cada quadrículo representa 1 milímetro. Então eu posso dizer para você, sem medo de errar, que se em 1 minuto o eletrocardiograma percorre 1.500 milímetros, logo ele percorre 1.500 quadradinhos. Então,
Se eu disparar aqui, né? Se eu ainda trabalhasse com eletrocardiograma de fita, eu vou trazer a qualquer hora, pessoal, um eletrocardiograma, um traçado de fita para vocês conhecerem, né? Lá na história da eletrocardiografia, nós vamos falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma de fita. Na minha época de residência, eu trabalhei muito com eletrocardiograma de fita. Então, se eu disparasse o eletrocardiógrafo de fita e contasse um minuto, eu obteria uma fita de 1.500 milímetros de comprimento. Pessoal, não olvidem, não se esqueçam dessa informação, que ela é por demais importante. Muito bem, então a partir desta informação a gente vai começar a fazer alguns trabalhos interessantes. Veja comigo, se eu sei que eu trabalho com papel quadriculado e que cada quadrículo tem no seu aspecto horizontal 1 milímetro, e eu sei que eu percorro 1.500 milímetros em 1 minuto, em 1 minuto, correto? 60 segundos. Então vale a pena perguntar quanto tempo eu levaria para percorrer um único quadrículo. Olha só, se em 60 segundos, regra de 3 básica, bonitinha, eu transformei minuto em segundo para que a variável tempo seja padrão. 60 segundos ele percorre 1.500 milímetros. Quantos segundos ele levará para percorrer um único quadrículo? Olha só, então fazendo as continhas, nós temos que 60 dividido por 1.500, de novo a gente visita os princípios básicos do ensino médio, vamos cortar esses 2 zeros para facilitar nossa vida, e vamos ter que 6 dividido por 150, nós vamos obter o valor de 0,04, e a unidade que eu estou trabalhando de tempo, pessoal, segundos. Segundo, milímetro, ok? Então eu tenho que o aparelho eletrocardiógrafo, ele leva 0,04 segundos para percorrer a distância de 1 milímetro, ou seja, para cumprir um quadrículo no aspecto horizontal. Ora, também na aula inicial, pessoal, nós falamos na aula de número 1, anatomia do traçado eletrocardiográfico. Se tiver dúvida, visita lá. Na aula de número 1, nós dissemos que a gente costuma trabalhar por convenção, não está errado trabalhar com segundo, mas por convenção nós trabalhamos com milissegundos. Ora, então eu descubro, eu determino, eu deduzo que o eletrocardiógrafo demora 40 milissegundos para se deslocar de um ponto A no início do quadrículo a um ponto B no final do quadrículo. Então, pessoal, agora eu estou demonstrando para você o que lá na primeira aula eu falei e prometi que demonstraria. Então aqui está provado. Por quê? Por que razão? De onde veio esse 40 milissegundos? Por que eu tenho que decorar? Não tem que decorar, por favor. Você tem que entender. Depois fica memorizado, fica ali compreendido, fica muito mais fácil de você guardar. 40 milissegundos é o tempo que o nosso traçado eletrocardiográfico, sob a velocidade de 25, isso é muito importante repetir continuamente, ele vai então caminhar de um ponto A, inicial no quadrículo, a um ponto B, final do quadrículo. Muito bem, então 40 milissegundos. É claro que se eu considerar, pessoal, aquele traço mais espesso que demarca 5 quadrículos, lembra? 5 quadrículos na horizontal, 5 quadrículos na vertical, repetição, que é a alma do negócio, 5 quadrículos no aspecto vertical vai dar 0,5 milivolts, só para lembrar, e 0,5 quadrículos no aspecto horizontal vai dar 40 milissegundos vezes 5. Se você quiser repetir a continha assim para chegar lá, fique à vontade. É só considerar o tempo ajustado então para 5 quadradinhos e não para 1 quadradinho. Você teria que colocar então número 5 aqui. E você vai descobrir que o tempo é de 200 milissegundos. Então 200 milissegundos, pessoal, para percorrer de um ponto A no início do quadradão a um ponto B no final do quadradão. Então duas informações basilares. O tempo, repetindo, o tempo que transcorre entre um ponto A inicial do quadrículo de 1 milímetro a um ponto B no final do quadrículo, 40 milissegundos. E agora de um ponto A no início do quadradão
a um ponto B, no final do quadradão, 200 milissegundos. Estamos indo bem, muito bom. Olha só, pessoal. Agora pensa comigo. Vamos imaginar que eu tenho um traçado eletrocardiográfico, porque afinal estamos fazendo todo esse trabalho para chegar no cálculo da frequência cardíaca. Antes de eu mostrar isso, deixa eu mostrar um outro princípio que é básico aqui. Então, nós aprendemos hoje que em 1 minuto o nosso aparelho desloca 1.500 milímetros. Ou seja, em outras palavras, pessoal, 1.500 milímetros representa 1 minuto. Então, se eu tiver 80 eventos, pode ser onda R, por exemplo, 80 eventos dentro desse tempo de 1.500, parece razoável dizer que eu tenho 80 eventos por minuto, já que 1.500 representa exatamente 1 minuto, 60 segundos. Pessoal, esse é o princípio da frequência cardíaca, número de eventos na unidade do tempo, por padrão minuto. Então veja só, 1.500 representa 1 minuto, quantos eventos acontecerem naquele intervalo corresponderá à frequência cardíaca. Para isso, pessoal, eu precisaria sair por aí obtendo traçados de 1.500 milímetros de comprimento para então contar aqui nominalmente quantos R's ou quantas P's, o que eu quiser medir, quantos eventos acontecem nesse intervalo para chamar isso com toda a segurança de frequência cardíaca. Porém, não é isso que a gente obtém no nosso dia a dia. Porém, pessoal, se eu guardar essa informação, eu vou ter que, para qualquer frequência que eu quiser calcular, gravado esse princípio, se no minuto acontece tantos eventos, ou seja, se no 1.500 acontece tantos eventos, se eu tiver um número menor, é só pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos que aparecer entre dois intervalos RRs, por exemplo, que eu queira medir. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Então a primeira formulazinha que eu quero deixar para você para calcular qualquer frequência cardíaca, funciona com qualquer intervalo de frequência, é 1.500, que é o padrão de 1 minuto, dividido pelo número de R's que aparecerem naquele intervalo que você está estudando, o número de quadradinhos, perdão, não o número de R, o número de quadradinhos que aparecerem entre dois R's, ok? E o princípio é esse. Muito bem, então vamos ver aqui, se eu pegar um traçado hipotético qualquer, que o início, vamos tomar onda R como nosso referencial, se a onda R estiver coincidente com o início do quadradão, pessoal, e uma outra onda R coincidente com o final do quadradão, eu tenho uma frequência cardíaca tal que um intervalo entre os RRs acontece em 0,2 segundos, que é já a transformação de milissegundos em segundo. Então, um intervalo acontece a cada 0,2. Uma ocorrência de R inicial, ocorrência de R, a próxima ocorrência de R, esse intervalo aqui foi de 0,2 segundos. Ora, pensa comigo, se um intervalo dura 0,2 segundos, quantos intervalos eu observarei em 60 segundos? Que é afinal que eu quero chegar à conclusão, pessoal, porque frequência cardíaca é medida em número de eventos por minuto. Então, olha só, esse intervalo X, que eu não conheço ainda, é igual a 60, fazendo aqui a multiplicação cruzada, é igual a 60 dividido por 0,2. E eu vou obter, então, que se eu tiver um R coincidente com o traço espesso do traçado eletrocardiográfico e um outro R coincidente com o próximo traço espesso, ou seja, aqui tem 200 milissegundos entre eles, eu vou ter uma frequência de 300 batimentos por minuto. Pessoal, isso é importante. Isso é importante porque você bate o olhar no traçado eletrocardiográfico e já mira se tem um R coincidente com o momento espessado do quadriculado. Você já olha o próximo R. Se ele caiu na próxima linha espessa, não precisa fazer cálculo nenhum. Precisa entender, mas não precisa fazer cálculo nenhum. Você já tem automaticamente 300 batimentos por minuto. Se você
tiver um tempinho e quiser brincar com números, você pode fazer isso aqui até distante, só que a precisão vai se perdendo, pessoal. Porém, há alguns números que nós precisamos memorizar. Memorizar, repito, sempre entendendo. Não vamos memorizar sem entender. Então, olha só, se entre dois R's tiver um único quadradão, ou seja, 200 milissegundos, eu vou ter 300 batimentos por minuto. Se entre dois R's houver dois quadradões, ou seja, 400 milissegundos, eu vou ter 150. Isso permite, pessoal, criar uma reguinha. E essa sequência numérica, que de novo é possível você demonstrar só a seguir os meus passos aí, fazer para os demais intervalos, nós vamos ter 300, 150, 100, 75, 60 e 50. A partir de 50 a precisão cai muito, então não vale a pena a gente considerar esse método. Então 300, 150, 100, 75, 60 e 50. A partir do número, o que são esses intervalos, pessoal? Quantos intervalos, quantos quadradões existem entre dois R's do traçado que eu queira analisar. Trocando em miúdo, então. Primeira fórmula que nós vimos, que vale para qualquer frequência, que vale em qualquer condição. Dividir 1500 pelo número de quadradinhos entre dois R's. E por que 1500? Já demonstramos. Porque 1500 demarca 60 segundos, 1 minuto, e frequência cardíaca é medida pelo número de eventos na unidade do tempo, em 1 minuto. Olha só, então 1500 dividido por isso. Ok, se eu quiser, ao invés de contar os quadrículos, achar mais fácil contar os quadradões, é a mesma coisa. Eu vou pegar 300, dividir pelo número de quadradões que vai aparecer entre dois R's. A conta é exatamente a mesma, pessoal. É somente se eu estou considerando 200 milissegundos ou 40 milissegundos, como a gente explicou ali. Então, primeiro método, 1500 dividido pelo número de quadradinhos. Segundo método, 300 dividido pelo número de quadradões entre dois R's que eu quero medir a frequência. Terceiro método, a reguinha, mas a reguinha entendendo o que você está fazendo, entendendo de onde foi tirado 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Muito bem, agora eu quero ensinar para você um outro método muito interessante, muito prático e aplicável, pessoal, particularmente em duas condições. Nos quadros de bradicardia e particularmente nos quadros em que o ritmo não guarda ritmicidade, ou seja, um ritmo arrítmico, tá? Muito bem, imagina, por exemplo, que nós tenhamos uma frequência cardíaca de 30 batimentos. O número de R's que eu vou ter aqui, o número de quadradinhos, perdão, o número de quadradinhos entre dois R's vai ser numeroso, me dá trabalho, dá chance de ter erro, né? Então você tem que contar ali exaustivamente e esse número essa contagem pode te levar a erro. A dificuldade da divisão, né? Divisão com mais de duas casas, tem dificuldade, também pode ser um empecilho. Olha só, se você pegar uma folha do eletrocardiograma, e eu representei a folha do eletrocardiograma como esse desenho aqui que está agora enfocado aí no seu vídeo. Se eu considerar um ponto A inicial desse papel do eletrocardiograma, a gente chama de cardiopágina, e um ponto B no final dele, se você tiver a paciência de contar 1, 2, 3, vamos chegar a 250. Então, quantos quadrículos existem de um ponto A inicial da cardiopágina a um ponto B? 250. Isso é default, pessoal. Isso é padrão pré-fabricado. Então, tem 250. Ora, se eu sei que 1500 vai em 1 minuto, então você vai concluir rapidamente que 250 vai levar 10 segundos. Pessoal, essa informação é brilhante. Olha só. Pensa, 10 segundos para chegar em 60 é só multiplicar por 6. Giovano, o que tem isso de importância? Fácil, pessoal. O número de eventos, por exemplo, de um D2 longo, que apareça de um ponto A inicial na margem esquerda da folha a um ponto B, marginal extremo da direita da folha, o número de eventos que acontecer aqui representa o número de eventos que vai acontecer em 6 segundos. Por que 6 segundos, Giovano? Porque é o tempo
que a caneta leva para percorrer 250 quadrículos. Então, se ele tem 10 segundos, pessoal, basta eu multiplicar por 6 o número de eventos que surgir aqui e eu vou ter a frequência em 1 minuto. Então, número de eventos que aparecem em 10 segundos, repito, 10 segundos é o tempo entre esse ponto A e o ponto B, multiplicado por 6. Para que eu multiplico por 6? Para chegar em 60, porque afinal a minha referência é de número de eventos da unidade do tempo, tantos batimentos por minuto. Então olha só, pessoal, nós iniciamos relembrando a fórmula do sorvete, a fórmula do movimento uniforme, aprendemos a calcular o deslocamento da caneta do eletrocardiograma, chegamos à conclusão de que ela desloca-se 1.500 milímetros em 1 minuto, e isso faz com que a gente então derive algumas formas que vão gravitar em torno do mesmo princípio, pessoal. Primeira fórmula que eu posso calcular a frequência cardíaca, então, 1.500 dividido pelo número de quadrículos entre dois eventos que eu queira medir. Por exemplo, ondas R's. Segundo método. O segundo método, 300 dividido pelo número de quadradões que houver entre dois P's, dois R's ou dois eventos quaisquer que eu queira medir em termos de frequência cardíaca. Terceiro método, considerar a reguinha 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Então eu demarco um evento que eu queira medir, por exemplo, onda P, por exemplo, onda R, no traçado espesso do meu papel quadriculado. Se no próximo traçado espesso coincidir o próximo evento, 300. Se no segundo, 150, 100, 75, 60 e 50. E finalmente, pessoal, um método, como disse, extremamente prático, extremamente útil em ritmos bradicárdicos e irregulares. É considerar multiplicar o número de eventos que apareçam em D2 longo por 6, já que esse tempo de um ponto A até um ponto B são de 10 segundos. Ao multiplicar por 6, eu alcanço 60 segundos. Então, pessoal, esse era o recado de frequência cardíaca. Frequência cardíaca, pessoal, é um dado extremamente importante, mas é impressionante como a gente se esquece disso. É impressionante como a gente muitas vezes decora esses números, não sabe como se chegou lá, não sabe o porquê deles, decora pelo decoreba. De vez em quando se confunde aí, então a gente vai se atrapalhar, se equivocar na medida da frequência cardíaca. Frequência cardíaca é essa, pessoal, que é extremamente importante no encaminhamento diagnóstico das nossas condições eletrocardiográficas. Basta dizer que é baseado exatamente na frequência cardíaca que eu falo em bradicardia, acima de 60 batimentos, abaixo de 60 batimentos por minuto, taquicardia acima de 90 batimentos por minuto. Como que eu vou saber se está taquicárdico ou bradicárdico se eu não souber calcular a frequência cardíaca? Então, esse era o recado que a gente tinha hoje sobre frequência cardíaca. Se preparem, vem aí a aula de número 8, logo em seguida. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aí o seu joinha, ativa lá o sininho para receber as nossas próximas notificações e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Um abraço.